Bom dia, a paz do Senhor para todos. Nós vamos dar sequência ao nosso devocional, que está lá em 1 Coríntios, e hoje nós vamos ler o capítulo 11. Sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Eu os elogio porque você sempre tem se lembrado de mim e tem seguido ensinamentos que lhe transmiti. Mas quero que saibam de uma coisa: o cabeça de todo homem é Cristo, o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. O homem desonra sua cabeça se a cobre para orar ou profetizar, mas a mulher desonra sua cabeça se ora ou profetiza sem cobri-la, pois é como se tivesse raspado a cabeça. Se ela se recusa a cobrir a cabeça, deve também cortar todo o cabelo. Mas uma vez que é vergonhoso a mulher cortar o cabelo ou raspar a cabeça, deve cobri-la. O homem não deve cobrir a cabeça, pois ele foi criado à imagem de Deus e reflete a glória de Deus. A mulher, porém, reflete a glória do homem, pois o homem não veio da mulher, mas a mulher veio do homem. E o homem não foi criado para a mulher, mas a mulher foi criada para o homem. Por esse motivo e também por causa dos anjos, a mulher deve cobrir a cabeça para mostrar que está debaixo da autoridade. Entre o povo do Senhor, porém, as mulheres não são independentes dos homens, e os homens não são independentes das mulheres. Pois, embora a mulher tenha vindo do homem, o homem nasce da mulher e tudo vem de Deus. Julguem por si mesmos. É correto uma mulher orar a Deus em público sem cobrir a cabeça? A natureza não deixa claro que é vergonhoso o homem ter cabelo comprido? E as mulheres não se orgulham do seu cabelo comprido, pois ele lhes foi dado como um manto. Mas se alguém quiser discutir a esse respeito, digo simplesmente que não temos outro costume, e as outras igrejas de Deus pensam da mesma forma. Amém? Vamos parar um pouco por aqui. Aqui, o apóstolo Paulo, ele vem colocar uma ordem nessa igreja, na igreja de Corinto. E ele escreve especialmente para isso, para alinhar algumas coisas que estão em desordem. E aqui ele começa chamando a responsabilidade para si, dizendo para aquela igreja que há uma autoridade superior a ele e a todas as outras. E ele começa dizendo: sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. É um reconhecimento da autoridade de Cristo pela vida dele. E ele vai falar sobre o véu como uma questão de honra. Naquela época, o véu era uma cultura da igreja de Corinto, do povo de Corinto. E ele vai falar sobre o véu e ele assemelha o véu como algo relacionado à honra. E ele vai falar da mulher, ele vai falar do homem, e ele quer alinhar essa questão, a questão de honra, a questão dos valores. Um homem posicionado, ele tem o seu valor merecido. Uma mulher posicionada, ela leva uma geração inteira a se posicionar. Então ele alinha esses valores e ele quer fazer com que a igreja ela se volte para essa responsabilidade, ela lembre do seu papel, ela lembre do papel da mulher, ela lembre do papel do homem, ela lembre de qual papel a igreja ela precisa exercer, porque cada um dentro do seu papel, cada pessoa posicionada no seu papel, no papel que ela foi criada para exercer, ela funciona bem melhor. Ela tem o seu valor exposto ali. E Paulo ele deixa claro para a igreja que essas coisas elas precisam ser alinhadas, essas coisas elas precisam ser colocadas em ordem. E aqui no capítulo 17, no versículo 17, ele continua: nas instruções a seguir, porém, não posso elogiá-los, pois quando vocês se reúnem, fazem mais mal que bem. Primeiro ouço que há divisões quando vocês se reúnem como igreja, e até certo ponto eu creio. Suponho que seja necessário haver divisões entre vocês para que reconheçam os que são aprovados. Quando vocês se reúnem, não estão interessados de fato na ceia do Senhor. Alguns de vocês se apressam em comer a própria refeição. Como resultado, alguns passam fome enquanto outros ficam embriagados. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou querem mesmo envergonhar a igreja de Deus e humilhar os pobres? Que devo dizer? Querem que eu os elogie? Certamente não os elogiarei por isso, pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão.
agradeceu a Deus, partiu e disse: Este é o meu corpo que é entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança, confirmada com meu sangue. Façam isso em memória de mim, sempre que o beberem, porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Assim, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, examinem-se antes de comer do pão e beber do cálice, pois se comem do pão ou bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgamento contra si mesmos. Por isso, muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns até adormecem. Se examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados dessa maneira. Mas quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se estiverem com fome, comam em casa, a fim de não fazer julgamento sobre si mesmos ao se reunirem. Eu lhes darei instruções a respeito de outros assuntos depois que chegar aí. Então, mais uma vez, Paulo, ele escreve para alinhar, dessa vez, algo sobre a ceia do Senhor. Porque a igreja, ela perdeu a visão. A ceia é para unidade, é para memorial, é algo que o Senhor ele nos ensina naquela noite em que ele foi traído. Então, quando nós fazemos só o ritual, quando nós participamos só de algo simbólico, nós perdemos a verdadeira mensagem que o Senhor ele quis deixar com tudo isso para as nossas vidas. A ceia, ela é um memorial da aliança feita, do sacrifício feito, para que nós venhamos lembrar que houve um preço que foi pago pela minha vida e pela sua vida, pela vida como igreja do Senhor. E não foi qualquer preço, né? O seu corpo ele foi entregue, o seu sangue ele foi entregue para que hoje nós vivêssemos alinhados na sua palavra e para que nós nunca viéssemos esquecer que há um valor sobre cada um de nós. Um preço foi pago e não foi qualquer preço, foi um preço de sangue derramado sobre aquela cruz. E Paulo, ele vem resgatar todos esses princípios para a igreja, para que a igreja ela se lembrasse, ela como se ele estivesse falando para cada um deles aqui, vocês precisam se lembrar que é preciso viver com princípios, é preciso viver com valores, é preciso viver com ordem, porque essa é a mensagem que o Senhor deixou para cada um de nós. Amém?